Meu filho, meu amado, estou te chamando agora porque o tempo está se esgotando. Uma voz do céu rompeu o silêncio desta noite. É a sua mãe. O espírito dela está bem ao seu lado enquanto você lê isto. O arcanjo Miguel diz: não ignore este chamado, pois uma vez que o momento passe, ele poderá nunca mais retornar. Seu nome ressoa nas câmaras de luz e os céus tremem. Há uma última coisa que ela quer te dizer, algo que guardou de você enquanto estava viva, porque não conseguiu compartilhar antes de morrer. Esta é a sua última chance. Agora, abra seu coração. Não me abandone até o fim. O milagre está prestes a acontecer. Não perca esta importante mensagem. Se esta palavra falar com você, inscreva-se agora mesmo para garantir que você nunca perca outra mensagem divina. O que você está prestes a ouvir pode mudar tudo. Digite Amém nos comentários abaixo se você acredita que estas palavras são verdadeiras e está pronto para que Deus o ajude. Esta é a sua maneira de dizer ao céu que seu coração está aberto e que você está ouvindo. Os anjos estão te observando. Os céus estão registrando sua escolha. O que você vai fazer? Ouvir ou fechar esta mensagem e ignorar a voz que implora para que você não o faça? O céu está carregado esta noite com uma mensagem que não pode esperar, meu filho, meu amado. O véu entre este mundo e a vida após a morte foi levantado, e a voz da sua mãe chegou até você, vinda daquele lugar onde o tempo não existe. Você pensou que ela tivesse partido, mas ela ainda está aqui. Você sente a presença dela mais do que a respiração no seu peito ou as batidas do seu coração. Ela implorou a Deus por uma última chance de falar com você. O arcanjo Miguel trouxe as palavras dela através do fogo celestial até onde você pode vê-las agora. Isso não é um engano. Não estou inventando. Você está sendo guiado até aqui porque Deus sabe que, se você não abrir esta mensagem agora, perderá um momento que foi escrito para o seu destino antes mesmo de você nascer. Quando uma alma está presa a um corpo, as verdades permanecem ocultas. Entre os vivos e os mortos, segredos são guardados, sentimentos não são expressos e palavras ficam por dizer. Essas verdades estavam com sua mãe quando ela morreu e foi para junto de Deus. Agora ela vibra de luz porque o amor dela por você é mais forte do que o silêncio da morte. Ela não conseguiu dormir até que você soubesse desta última verdade. Ela não pôde ir mais longe nos jardins do céu até que dissesse a você, em seu coração, as palavras que nunca lhe falou na terra. Por isso, ela implorou ao arcanjo Miguel que lhe concedesse isso imediatamente, esta noite, antes que a ampulheta se esvazie e sua voz se perca no abismo do silêncio. Preste muita atenção, porque ela não está falando de coisas pequenas. Ela fala sobre o caminho que você está trilhando, os perigos ao seu redor e as mãos que dizem te amar, mas que na verdade escondem uma faca. Ela fala sobre o milagre que tem o seu nome escrito nele. Está tão perto que você quase pode tocá-lo, mas é tão frágil que uma escolha errada pode destruir tudo. Quando estava viva, ela orava por você e chorava lágrimas de amor todas as noites em que não conseguia dormir. Ela te cobria com sussurros que ninguém mais podia ouvir. Ela diz que essas orações não morreram com ela, mas subiram como incenso até a sala do trono celestial, onde ainda queimam diante do altar de Deus, implorando por sua proteção e bênção. Não brinque com estas palavras. O céu não é brincadeira e Deus não desperdiça suas palavras. Neste exato momento, você está aqui, ouvindo isto, o que significa que a eternidade estendeu a mão e tocou a sua vida. Parece que algo forte e imutável está acontecendo. Você está sendo avisado
mas também está se preparando. O próprio Deus está prestes a entrar pela porta que o amor de sua mãe abriu. Você precisa estar alerta, porém. Precisa ter cuidado. Não pense que isso é apenas uma coincidência ou uma questão de acaso. Porque se você se afastar, perderá não apenas a última mensagem dela, mas também a mão de Deus estendida para você. Se você acredita que Deus o trouxe até aqui por um motivo e que não vai se esquivar deste encontro divino, digite "Estou ouvindo" nos comentários para demonstrar a sua fé. Esta é a sua resposta ao chamado do céu. Uma declaração de que você está pronto para o que está prestes a acontecer. Este é o último aviso antes da página virar, diz o arcanjo Miguel. Você está à beira de um novo capítulo que ou fará de você o milagre que Deus planejou para você, ou o deixará na sombra do arrependimento. Neste momento, as palavras que sua mãe lhe disse são como uma bússola. Você deve ser forte, ela diz. Fique atento aos sinais, ela diz. As pessoas ao seu redor podem rir ou ignorar os sussurros em seu espírito, mas ela quer que você acredite neles. Ela quer que você acredite no impossível, porque Deus já está trabalhando a seu favor. E por favor, não hesite em agir se esta mensagem tocar, mesmo que minimamente, a sua alma, meu filho. Agora mesmo, certifique-se de se inscrever, porque estas não são as últimas palavras que o céu lhe enviará. Mais verdades, mensagens, avisos e milagres ainda estão por vir. Mas se você os perder, se deixar que o ruído do mundo bloqueie o chamado divino, poderá caminhar às cegas quando o caminho da luz estiver bem à sua frente. Ao clicar em inscrever-se, você está fazendo uma promessa de permanecer em contato com o fluxo da revelação divina que está chegando até você neste momento da sua vida. Ao se inscrever, seu espírito se alinha com as promessas proféticas que Deus libera todos os dias. Dessa forma, você nunca perderá a palavra que lhe trará o seu milagre. A voz da sua mãe treme ao pronunciar seu nome. Ela diz que te observou nas horas silenciosas em que você pensava que ninguém via suas lágrimas, quando você pensava que sua dor estava escondida atrás de uma fachada de coragem. Ela diz que, mesmo no céu, não conseguiu desviar o olhar de você, porque o amor de uma mãe é eterno e não se quebra nem mesmo quando o corpo é sepultado. Ela diz que você precisa saber disso. Cada luta que você enfrentou foi entrelaçada em um plano maior e nada foi em vão. As noites em que você questionou a Deus, os dias em que carregou fardos pesados demais para seus ombros, as traições que cortaram mais fundo que facas, tudo foi visto, tudo foi contabilizado e tudo está sendo redimido agora mesmo. Ela diz: o momento está próximo em que a dor que você suportou será respondida com um milagre tão radiante que até seus inimigos se calarão em reverência. Se você está pronto para receber este milagre radiante e ver sua dor respondida com glória, digite um poderoso Amém nos comentários agora mesmo. Deixe sua declaração subir aos céus enquanto você reivindica a vitória que foi escrita para você. E o arcanjo Miguel, empunhando uma espada flamejante de luz, confirma esta mensagem. Ele declara que a batalha ao seu redor é mais feroz do que você imagina, que as forças das trevas tentaram armar ciladas em torno do seu destino, mas falharam porque o seu nome está escrito no fogo de Deus. O arcanjo Miguel diz que foi enviado para protegê-lo, para ficar à porta da sua casa, para cercar seus passos com exércitos angelicais. Ele diz que o inimigo tem sussurrado mentiras aos ouvidos daqueles ao seu redor, instigando ciúme, semeando suspeitas, voltando corações contra você. Mas ele lhe lembra que o que Deus selou
nenhum inimigo pode quebrar. Seu milagre não está nas mãos dos homens. Não está nos sussurros daqueles que conspiram contra você. Não está nas sombras da inveja. Ele repousa na sala do trono celestial, onde as orações de sua mãe ainda ecoam como trovões. E o céu já decidiu. Você foi escolhido. Você está protegido. Você está sendo elevado agora mesmo para uma nova fase que não pode ser interrompida. E o arcanjo Miguel, empunhando uma espada flamejante de luz, confirma esta mensagem. Ele declara que a batalha ao seu redor é mais feroz do que você imagina. Que as forças das trevas tentaram armar ciladas em torno do seu destino, mas falharam porque o seu nome está escrito no fogo de Deus. O arcanjo Miguel diz que foi enviado para protegê-lo, para ficar à porta da sua casa, para cercar seus passos com exércitos angelicais. Ele diz que o inimigo tem sussurrado mentiras aos ouvidos daqueles ao seu redor, instigando ciúme, semeando suspeitas, voltando corações contra você. Mas ele lhe lembra que o que Deus selou, nenhum inimigo pode quebrar. Seu milagre não está nas mãos dos homens. Não está nos sussurros daqueles que conspiram contra você. Não está nas sombras da inveja. Ele repousa na sala do trono celestial, onde as orações de sua mãe ainda ecoam como trovões. E o céu já decidiu. Você foi escolhido. Você está protegido. Você está sendo elevado agora mesmo para uma nova fase que não pode ser interrompida. Mas você deve permanecer desperto, amado, pois sua mãe diz que o perigo não está apenas nos inimigos óbvios. O perigo maior reside na concessão silenciosa, nas pequenas distrações, nas vozes que parecem inofensivas, mas que são projetadas para te desviar um passo do caminho da luz. Ela te adverte para que ouça atentamente seu espírito, porque Deus está falando com você através de sinais que você ignorou. Os números repetidos, os sonhos repentinos, os toques internos que te diziam para não confiar em certos rostos, tudo isso são mensagens divinas. Ela diz: você não deve mais ignorá-los. Se você honrar esses sussurros, eles te protegerão da dor, do engano e da perda. Se você os ignorar, poderá caminhar cegamente para uma armadilha que nunca foi destinada a você. É por isso que ela veio. É por isso que o céu abriu o véu esta noite, para te manter em segurança, para te despertar antes que seja tarde demais. E enquanto você ouve isso, sinta como a atmosfera ao seu redor muda, pois o céu não está longe. Ele se aproximou de você neste exato momento. Os anjos estão se inclinando perto. O Espírito de Deus está fluindo através destas palavras. Seu coração está batendo diferente porque sua alma reconhece a verdade. Não se surpreenda se sentir arrepios, se seus olhos se encherem de lágrimas, se sentir um peso sendo retirado do seu peito neste exato momento. Essa é a evidência de que o céu está tocando você, confirmando que estas não são palavras vazias, mas a voz viva do Eterno. Deus diz: meu filho, eu ouvi seus clamores, eu vi sua dor e não estou atrasado. Estou agindo agora. Meu amado, você não pode parar aqui. Não se apresse. Não trate isso com leviandade, pois os próximos momentos guardam a chave para a sua vitória. Se você fechar esta mensagem cedo demais, poderá perder a instrução que abrirá as portas para o seu milagre. Permaneça até o fim. Permaneça porque sua mãe tem mais a revelar. Permaneça porque o arcanjo Miguel ainda não terminou seu aviso. Permaneça porque a mão de Deus está estendida em sua direção. E se você estender a mão com fé, tudo em sua vida poderá mudar num instante. E lembro-lhe mais uma vez, se esta mensagem está tocando seu espírito, não se esqueça de se inscrever agora, pois as palavras do céu estão se revelando aos poucos, e a próxima revelação
virá em breve. Se você se desconectar, poderá perder o próprio sinal pelo qual tem orado. A inscrição aqui não se trata apenas de um canal. Trata-se de manter seu coração conectado ao rio da verdade divina que está fluindo. Faça isso agora e deixe o céu ver sua prontidão. Sua mãe diz que o tempo de estar perdida e confusa acabou. Ela viu você duvidar de si mesma e questionar se você é realmente amada, escolhida e se Deus realmente ouve suas orações. Ela quer que você saiba com certeza que nunca se esqueceu de você. Cada oração que você sussurrou no escuro e cada grito que você soltou quando ninguém estava ouvindo foram ouvidos por aquele que criou as estrelas. Ela levou essas orações como um sacrifício sagrado e elas ainda estão vivas diante do trono de Deus. Ela quer que você pare de questionar o seu valor, porque Deus já lhe disse que você é valiosa. Você vale mais do que ouro, reis e o mundo inteiro. O inimigo está furioso com você porque sabe que, se você despertar completamente para quem você é, nada poderá impedir o plano que foi escrito para a sua vida. Muito bem, Arcanjo Miguel, pode falar agora. Ele lhe diz que algumas pessoas ao seu redor têm medo da sua ascensão e estão tentando impedi-lo. Algumas pessoas sorriram para você com inveja. Algumas sussurraram, mas usaram o que disseram contra você quando você não estava presente. Algumas até fingiram protegê-lo enquanto plantavam dúvidas em sua mente. Os planos delas falharão, diz o Arcanjo Miguel, porque o céu colocou uma barreira ao seu redor. Ele diz que em breve as máscaras cairão, deixando claro quem está do seu lado e quem está contra você. Mas você não deve ter medo dessa verdade, porque ela não lhe fará mal. Ela o libertará. Deus lhe diz: prefiro que você caminhe sozinho na luz do que com pessoas sombrias que agem como amigas. Prepare seu coração, porque clareza e liberdade estão a caminho. Em sua mente, sua mãe se aproxima e suas palavras transbordam amor. Ela acrescenta: você carrega uma força que nem reconhece. Naquela época, quando você era pequeno, ela segurou sua mão e orou em silêncio para que você crescesse forte o suficiente para enfrentar as tempestades. Segundo ela, suas orações são a razão pela qual você ainda está vivo, depois do que deveria ter lhe matado. Não se deprecie mais. Não julgue seu futuro pelas coisas que deram errado no passado. Você não é mais a mesma pessoa que era. Você está se tornando alguém maior e melhor do que ela jamais imaginou. Ela lhe diz que está tão orgulhosa de você que as palavras não conseguem expressar. Ela também diz que esse orgulho é compartilhado por muitos. Deus está orgulhoso de seu filho, uma alma amada que não desistiu mesmo quando o mundo lhe pesava sobre os ombros. Finalmente, o Espírito de Deus fala de uma maneira inegável. Meu filho, você está prestes a entrar em um tempo de transformação divina. As coisas que foram feitas para te machucar acabarão se resolvendo para o seu bem. O que te foi tirado será devolvido 7 vezes mais. As portas que foram fechadas na sua cara serão abertas novamente, não por pessoas, mas por mim. As lágrimas que você derrama a portas fechadas se tornarão a história que você contará a todos. As pessoas que zombaram da sua dor estarão lá para te ver melhorar, e elas saberão que não foi sorte, acaso ou coincidência. Foi a minha mão que te guiou. Não se preocupe com a demora. Não é ruim chegar atrasado. Não tenha medo do silêncio, porque é lá que os milagres nascem. Nos bastidores mesmo agora, estou trabalhando, preparando e alinhando as coisas. Você não está tão longe quanto pensa. Você está quase lá, mas ainda não consegue ver. Finalmente o Espírito de Deus fala de uma maneira inegável. Meu filho, você está prestes a entrar em um tempo de transformação divina.
As coisas que foram feitas para te machucar acabarão se resolvendo para o seu bem. O que te foi tirado será devolvido 7 vezes mais. As portas que foram fechadas na sua cara serão abertas novamente, não por pessoas, mas por mim. As lágrimas que você derrama a portas fechadas se tornarão a história que você contará a todos. As pessoas que zombaram da sua dor estarão lá para te ver melhorar. E elas saberão que não foi sorte, acaso ou coincidência. Foi a minha mão que te guiou. Não se preocupe com a demora. Não é ruim chegar atrasado. Não tenha medo do silêncio, porque é lá que os milagres nascem. Nos bastidores, eu ainda estou trabalhando, preparando e alinhando as coisas. Você não está tão longe quanto pensa. Você está quase lá, mas ainda não consegue ver. Se você concorda que este é o momento de Deus transformar sua vida, diga em voz alta nos comentários: minha história está mudando. Como sinal da sua fé, escreva isso para ter certeza de que você acredita na promessa de Deus de que tudo ficará bem. Sua mãe interrompe suavemente, quase como se estivesse sussurrando em seu ouvido: cuidado, minha filha. Ela avisa que nem todos que demonstram interesse repentino por você são enviados por Deus. Alguns são atraídos pela luz que há em você, não porque a honram, mas porque desejam drená-la. Ela diz que nesta próxima fase, o discernimento será sua maior arma. Ore antes de confiar, escute antes de agir. Observe como as pessoas agem quando você precisa de ajuda. Isso revelará seus verdadeiros corações. Ela diz que gostaria de ainda poder protegê-la com seus braços, mas agora ela a protege com suas orações. E essas orações não são fracas. São como fogo que a envolve mesmo enquanto você dorme. O arcanjo Miguel eleva novamente a voz: não tenham medo das sombras que se levantam contra vocês. Ele diz que a batalha se intensifica pouco antes da vitória ser conquistada. É por isso que as coisas podem ter parecido mais pesadas ultimamente. Por isso que vocês enfrentaram contratempos repentinos. Por isso que tempestades inesperadas parecem surgir do nada. É porque o inimigo pressente que a vitória está próxima e esta é a sua última tentativa de os fazer recuar. Mas o arcanjo Miguel assegura-lhes que a batalha já está ganha. Permaneçam firmes. Não se entreguem ao desespero. Não deixem que o cansaço os convença a se render, pois o amanhecer está chegando e a luz revelará que vocês estiveram protegidos o tempo todo. E agora o próprio Senhor declara: estou prestes a abrir uma porta que ninguém pode fechar. Ele diz: vocês a reconhecerão, porque ela não virá por meio de esforço, nem por manipulação, nem implorando por reconhecimento. Ela virá de repente, suavemente, inegavelmente. Trará paz consigo. Vocês sentirão como a peça que faltava e que tanto procuravam. E quando chegar, saberão que era para isso que toda a espera serviu. Foi para isso que toda a dor me preparou. Esta é a bênção para a qual as orações da minha mãe abriram caminho. Deus diz: não duvidem quando ela chegar. Atravessem-na com ousadia. Ela é sua. A voz da sua mãe carrega uma profunda dor enquanto ela continua, quase tremendo de urgência. Ela diz que viu as batalhas que você trava em silêncio. O jeito como você sorri mesmo com o coração pesado. O jeito como você dá força aos outros quando por dentro você sente que vai desmoronar. Ela diz que quer que você saiba que nada disso foi em vão. Ela implora para que você não acredite na mentira de que sua bondade foi desperdiçada, que seu amor passou despercebido. O céu tem observado cada ato de paciência, cada vez que você perdoou quando poderia ter guardado rancor. Cada sacrifício que você fez quando ninguém aplaudiu. Essas coisas são tesouros guardados na eternidade.
Elas não são esquecidas e Deus as escreveu no livro da memória. Em breve, muito em breve, você verá a colheita de toda essa semeadura silenciosa. E quando ela chegar, você perceberá que nenhuma lágrima foi desperdiçada. O arcanjo Miguel avança novamente, e suas palavras são como fogo que dissipa as sombras. Ele declara que o inimigo tem tentado semear o cansaço em seu espírito, sussurrando que é mais fácil desistir do que continuar acreditando. Mas o arcanjo Miguel diz que essa é a mentira mais perigosa, porque o inimigo sabe que você está à beira da sua vitória. Ele sabe que se você continuar firme, continuar acreditando, continuar avançando mesmo com passos trêmulos, você alcançará o que Deus já preparou. O arcanjo Miguel diz: não desista agora, não recue, não deixe o inimigo roubar de você o que o céu já escreveu em seu nome. Ele ergue sua espada e anuncia que a oposição ao seu redor está se desfazendo neste exato momento, que forças invisíveis estão sendo dispersadas, que sua proteção é maior do que a tempestade que se abate sobre você. E então, meu amado filho, a voz da sua mãe se suaviza. Ela fala como falava quando se sentava ao lado da sua cama, quando o consolava depois dos pesadelos, quando suas mãos enxugavam as lágrimas do seu rosto. Ela diz: você se lembra de como eu sempre lhe dizia para confiar, mesmo quando estivesse com medo? Estou lhe dizendo a mesma coisa agora. Confie. Confie no processo, confie no tempo, confie que Deus não se esqueceu de você. Ela diz que mesmo em seus últimos momentos na terra, seu coração orava por você, para que sua vida não fosse marcada pela derrota, mas pela vitória, para que você não vivesse com medo, mas com a ousadia de saber quem você é. E ela diz que a oração não morreu. Ela está viva e o envolve agora mesmo como um escudo de luz. Não guarde essa revelação só para você. Compartilhe esta palavra profética com 3 pessoas que precisam ouvir a Deus. Ao se tornar um mensageiro da esperança, a unção para a vitória em sua própria vida será ativada e multiplicada. O Espírito de Deus se manifesta e diz coisas que abalam sua alma. Eu ainda não terminei com você. Ele diz que a história que outras pessoas escreveram sobre você não está completa. O que disseram, como a julgaram, e os rótulos que tentaram lhe impor não são o fim da sua história. Deus está escrevendo um novo final para a sua história. Um final muito melhor do que a dor que você sofreu. Transformarei suas cicatrizes em provas, diz ele. Compensarei seus atrasos com o tempo divino. Usarei sua solidão para fazer meu amor brilhar ainda mais forte do que antes. Ele lhe diz: você não morrerá triste. Você não se afogará na derrota. Você se levantará. Muitas outras pessoas também se levantarão porque você se levantou. Porque a vida não se resume a você. É um farol que ajudará outras pessoas a encontrarem o caminho para fora da própria escuridão. Mais uma vez, sua mãe sussurra, dizendo para você não ter medo das mudanças que estão por vir. Ela acrescenta: você se apegou muito ao que conhece, mas algumas coisas às quais você se apega estão, na verdade, te impedindo de avançar. Quando Deus começa a tirar de você certas pessoas, hábitos ou lugares, você não deve lutar contra ele, diz ela. Mas essas mudanças não são perdas, são liberdade divina. Você está sendo libertado de coisas que não contribuem para o seu futuro. Ela diz que você precisa acreditar que aquilo de que você se desapegou nunca foi para ficar e que aquilo que você guarda te levará adiante. Ela nos diz para não ficarmos tristes quando portas se fecham, porque novas portas já estão se abrindo. O Espírito de Deus se manifesta e diz coisas que abalam sua alma.
Eu ainda não terminei com você. Ele diz que a história que outras pessoas escreveram sobre você não está completa. O que disseram, como a julgaram e os rótulos que tentaram lhe impor não são o fim da sua história. Deus está escrevendo um novo final para a sua história. Um final muito melhor do que a dor que você sofreu. Transformarei suas cicatrizes em provas, diz ele. Compensarei seus atrasos com o tempo divino. Usarei sua solidão para fazer meu amor brilhar ainda mais forte do que antes. Ele lhe diz: você não morrerá triste. Você não se afogará na derrota. Você se levantará. Muitas outras pessoas também se levantarão, porque você se levantou. Porque a vida não se resume a você. É um farol que ajudará outras pessoas a encontrarem o caminho para fora da própria escuridão. Mais uma vez, sua mãe sussurra, dizendo para você não ter medo das mudanças que estão por vir. Ela acrescenta: você se apegou muito ao que conhece, mas algumas coisas às quais você se apega estão, na verdade, te impedindo de avançar. Quando Deus começa a tirar de você certas pessoas, hábitos ou lugares, você não deve lutar contra ele, diz ela. Mas essas mudanças não são perdas, são liberdade divina. Você está sendo libertado de coisas que não contribuem para o seu futuro. Ela acrescenta: você deve confiar que o que vai embora nunca foi para ficar, e o que permanece te levará para o futuro. Ela conclui: não se lamente pelas portas que se fecham, pois novas já estão se abrindo diante de você. O arcanjo Miguel concorda com isso. Segundo ele, no mundo espiritual, maldições, correntes geracionais e votos ocultos feitos sobre sua vida estão sendo quebrados pelo poder divino. Ele diz que você pode sentir pesos se dissipando, ter sonhos estranhos que terminam e sentir uma paz repentina em lugares onde antes só havia caos. Isso é a prova de que Deus está encerrando ciclos e padrões e libertando você de coisas que nunca deveriam ter o seu controle. Você está entrando em uma fase em que a liberdade se tornará sua realidade, em que as mesmas batalhas que atormentaram sua linhagem familiar não o atingirão mais, diz o arcanjo Miguel. Você é o libertador, afirma ele. Você foi escolhido para acabar com o que matou aqueles que vieram antes de você. A árvore genealógica muda de mãos através de você. É por isso que houve tanto estresse, mas é também por isso que a vitória será tão forte. Se você acredita que esta bênção quebra a maldição em sua família, escreva: a maldição termina comigo nos comentários. Permita que esta seja a sua forte declaração de que você está cumprindo sua missão divina, de trazer bênção e liberdade para sua família. E amados, se esta mensagem fala com vocês, se sabem lá no fundo que estas palavras não são aleatórias, lembro-lhes novamente: inscrevam-se agora para se manterem conectados com as revelações que o céu está enviando. Não basta apenas ouvir uma vez. Significa caminhar com as mensagens que chegam a cada dia. O que vocês ouvem hoje é apenas o começo. Haverá mais. Avisos piores, verdades mais profundas e promessas maiores. Não se esqueçam delas. Mantenham-se conectados e deixem o céu ver a sua fidelidade. Ao clicarem no botão inscrever-se, vocês demonstram fé e mantêm o coração aberto para a próxima instrução divina que Deus tem para a sua vida. Façam isso agora mesmo. O espírito de sua mãe se fortalece agora, como se ela não pudesse mais conter o que precisa revelar. Ela diz: há coisas escondidas ao seu redor que você ainda não viu. Conversas travadas a portas fechadas, decisões tomadas sem o seu conhecimento, traições sutis que seu coração pressentiu, mas sua mente ignorou. Ela diz: o céu está prestes a expor essas coisas, não para te destruir, mas para te libertar.
Ela diz que por muito tempo sombras permaneceram próximas, disfarçadas de bondade, disfarçadas de amor, disfarçadas de lealdade. Mas a luz de Deus está dissipando esses disfarces, e em breve todas as máscaras cairão. Ela implora que você não se apegue àqueles que forem revelados, pois uma vez que a verdade vier, você não deve tentar reter o que o próprio Deus descobriu. Ela diz: meu filho, quando Deus expõe, não é crueldade, é misericórdia, pois de que outra forma você seria livre? E o arcanjo Miguel, erguendo-se imponente com sua espada flamejante, confirma esta visão. Ele diz que travou batalhas em reinos invisíveis para protegê-lo das armadilhas armadas por corações invejosos. Ele diz que o inimigo tentou tecer redes de mentiras em torno do seu destino, esperando que você se enredasse nelas, mas o arcanjo Miguel as destruiu. Ele diz que toda tentativa de amaldiçoá-lo, de prendê-lo, de limitá-lo já falhou. Ele diz que você está envolto em fogo e nenhuma escuridão pode resistir a ele. E ele o adverte que, quando a revelação acontecer, você deve se lembrar disto. Sua segurança nunca esteve na lealdade deles. Sua segurança sempre esteve nas mãos de Deus. Então, o tom de sua mãe suaviza novamente, como uma canção de ninar vinda da eternidade. Ela diz que sabe o quanto você anseia por estabilidade, por um amor inabalável, por uma companhia que não trairá. Ela diz que sentia o mesmo anseio quando estava viva e orou para que Deus protegesse seu coração de relacionamentos falsos. Ela diz que essas orações estão sendo atendidas agora. Ela lhe assegura que a solidão que você às vezes sente não é abandono, é proteção divina. Deus está mantendo você separada. Não porque você foi esquecida, mas porque você foi escolhida. E quando chegar a hora certa, as pessoas que verdadeiramente carregam luz, que verdadeiramente honram sua alma, serão colocadas em seu caminho pelo próprio Deus. Ela diz: espere, não se apresse. O que o céu preparou para você é maior do que aquilo com que você se contentou. O Espírito de Deus ressoa com força nessas palavras, sacudindo a atmosfera ao seu redor. Meu filho, estou preparando uma surpresa para você. Ele diz: a bênção não virá da maneira que você espera. Ela chegará repentinamente, em um lugar inesperado, por um canal inesperado. Ele diz que você olhará para trás e perceberá que as demoras, os desvios, as decepções foram todos degraus que levaram a este exato momento. Ele diz: confie em mim quando digo que não me esqueci dos detalhes. Conheço suas necessidades mais profundamente do que você pode expressar. E responderei não com o suficiente, mas com abundância. Ele declara que sua história mudará tão rapidamente que aqueles que antes tinham pena de você não entenderão como você ascendeu tão depressa. E você não ascenderá por sua própria força, mas pela mão dele. Sua mãe sussurra novamente, insistindo para que você permaneça atenta aos sinais. Ela diz que Deus já vem falando com você de maneiras sutis, através de números repetidos, através de sonhos, através da súbita agitação do seu espírito, quando você encontra certas pessoas. Ela diz para não descartar esses sinais como coincidência, pois são marcos no caminho que você está trilhando. Ela diz: quando você os vir, pare e escute, porque naquele momento Deus está tentando chamar sua atenção. Ela implora para que você não haja às cegas, mas caminhe com consciência, porque o inimigo tentou confundi-la com distrações. Contudo, ela garante: se você se entregar aos sussurros, jamais será enganada. Ela diz: eu não pude guiá-la completamente quando estava na terra, mas agora estou mais perto do que nunca. E minhas orações estão entrelaçadas na própria orientação que Deus lhe envia. Sua mãe sussurra novamente:
insistindo para que você permaneça atenta aos sinais. Ela diz que Deus já vem falando com você de maneiras sutis, através de números repetidos, através de sonhos, através da súbita agitação do seu espírito, quando você encontra certas pessoas. Ela diz para não descartar esses sinais como coincidência, pois são marcos no caminho que você está trilhando. Ela diz: quando você os vir, pare e escute, porque naquele momento, Deus está tentando chamar sua atenção. Ela implora para que você não haja às cegas, mas caminhe com consciência, porque o inimigo tentou confundi-la com distrações. No entanto, ela garante: se você se entregar aos sussurros, jamais será enganada. Ela diz: eu não pude guiá-la completamente quando estava na terra, mas agora estou mais perto do que nunca, e minhas orações estão entrelaçadas na própria orientação que Deus lhe envia. O arcanjo Miguel eleva sua voz mais uma vez, declarando com autoridade que as correntes financeiras que o aprisionam estão se rompendo. Ele diz que a carência que você sofreu, a escassez que você enfrentou, os ciclos de altos e baixos estão chegando ao fim. Ele diz que o céu liberou provisão e que ela está a caminho. Ele diz para não temer os números em sua conta, pois os números do céu são maiores. O que você vê é temporário. O que eu libero é eterno. Ele o adverte para não se deixar enganar por oportunidades que parecem rápidas demais, chamativas demais, tentadoras demais, pois nem toda porta aberta é uma porta de Deus. Mas ele promete que você saberá qual é a porta certa, porque ela trará paz, não pressão, clareza, não confusão. E ele diz que, ao atravessá-la, você encontrará não apenas provisão para si mesmo, mas abundância para aqueles que estão ligados a você. E, meu amado filho, sua mãe sorri agora em meio às lágrimas. Ela diz: o milagre que está por vir não é apenas para você, mas também para as gerações que virão depois de você. Ela diz: as escolhas que você fizer agora terão repercussões no futuro. Ela diz: as correntes que se romperam em sua vida jamais tocarão seus filhos, seus netos, aqueles que vierem depois de você. Ela diz: você é o ponto de virada, aquele que transforma a história da família. Ela diz: não subestime o que sua obediência está revelando, pois as escolhas que você fizer com fé hoje construirão um legado de luz para o amanhã. E o Espírito de Deus conclui esta porção com uma promessa inabalável: eu farei isso rapidamente, eu farei isso de repente, eu farei isso de uma forma que ninguém poderá negar que foi a minha mão. Ele diz que você ficará maravilhado. Seus inimigos serão silenciados, seus amigos se alegrarão, e sua alma conhecerá uma paz como nunca antes. Ele diz: fiquem comigo, confiem em mim, não desistam. E naquele momento você percebe que esta mensagem não eram apenas palavras, era uma aliança sendo feita sobre a sua vida. As palavras de sua mãe chegam agora com uma urgência trêmula, como se ela soubesse que o momento de você decidir está se aproximando. Ela diz que viu o cansaço em sua alma, a maneira como você às vezes questiona se vale a pena continuar, se a esperança ainda está viva, se milagres ainda são possíveis para você. Ela implora para que você não se entregue ao desespero. Ela diz que se lembra da sua força quando você era jovem, do fogo em seus olhos, da inocência que acreditava que tudo era possível. Ela quer que você saiba que o céu não se esqueceu dessa chama. Ela ainda arde dentro de você. Embora as tempestades da vida tenham tentado sufocá-la, ela diz: minha filha, não enterre sua esperança, não enterre seus sonhos, pois o que Deus plantou em você não pode ser destruído, apenas estava esperando o momento certo, e esse momento está chegando.
O arcanjo Miguel fala com autoridade, sua voz ressoando como uma trombeta sobre um campo de batalha. Ele diz que a oposição que você enfrenta não é um sinal de que Deus o abandonou. É um sinal de que você está perto de uma vitória. Ele declara que o aumento da resistência é a prova de que o inimigo está desesperado, pois sabe que seu controle está diminuindo. O arcanjo Miguel lembra que você não é fraco. Você não está indefeso e não está sozinho. Ele diz: fui enviado para lutar por você, para protegê-lo, para abrir o caminho à sua frente. Não tema a tempestade que se aproxima, pois ela passará antes de você. Ele diz que o peso que você tem sentido não é derrota, é a pressão do nascimento. Algo novo está nascendo em sua vida. E assim como as dores do parto vêm antes do nascimento, essa intensidade também vem antes do milagre. Sua mãe se inclina para mais perto, suas palavras repletas de amor e advertência. Ela diz que nos dias que virão, você deve guardar seu coração com cuidado. Ela diz que haverá vozes que tentarão desencorajá-lo, pessoas que zombarão da sua fé, que lhe dirão que você está perdendo tempo acreditando no que não pode ver. Ela diz que você não deve deixar que a dúvida deles envenene seu espírito, pois ela diz: Deus não está pedindo que você se explique a eles, Ele está pedindo que você confie nele. Ela diz: lembre-se, meu amado, Noé parecia um tolo até que a chuva chegou. José parecia esquecido até que a porta do palácio se abriu. Davi parecia fraco até que o gigante caiu. E assim também você parecerá pequeno aos olhos dos homens, até o momento em que Deus revelar a grandeza que Ele tem preparado em você. E então a própria voz do Senhor irrompe com poder. Não sou homem para mentir. O que eu disse, eu cumprirei. Ele diz que já escreveu as datas e os horários da sua libertação. Ele diz que nada nem ninguém pode atrasar o que está determinado para você. Ele declara que o tempo de ocultação está terminando e o tempo da manifestação está começando. Ele promete que aquilo pelo qual você orou em lágrimas, em breve aparecerá diante dos seus olhos com alegria. Ele diz: estou prestes a provar a minha fidelidade. Vigiem, pois farei com que até mesmo os seus inimigos sejam testemunhas do que farei por vocês. Sua mãe sorri suavemente agora, em meio a lágrimas de alegria. Ela diz que gostaria de poder te abraçar como antes, mas quer que você saiba que suas orações te sustentam com ainda mais força do que seus braços jamais poderiam. Ela diz que pediu a Deus que te envolva com graça, que te cubra com misericórdia, que guie seus passos com tanta precisão, que você não perca o que Ele preparou. Ela diz que vê anjos caminhando ao seu lado, trazendo as respostas às orações que você pensava estarem esquecidas. Ela diz: não desista agora. As respostas estão mais perto do que você imagina. E quando chegarem, você saberá que eu nunca deixei de te amar, nunca deixei de orar por você e nunca deixei de acreditar na grandeza que Deus colocou dentro de você. E então, a própria voz do Senhor irrompe com poder. Não sou homem para mentir. O que eu disse, eu cumprirei. Ele diz que já escreveu as datas e os horários da sua libertação. Ele diz que nada nem ninguém pode atrasar o que está determinado para você. Ele declara que o tempo de ocultação está terminando e o tempo da manifestação está começando. Ele promete que aquilo pelo qual você orou em lágrimas, em breve aparecerá diante dos seus olhos com alegria. Ele diz: estou prestes a provar a minha fidelidade. Vigiem, pois farei com que até mesmo os seus inimigos sejam testemunhas do que farei por vocês. Sua mãe sorri suavemente agora, em meio a lágrimas de alegria. Ela diz que gostaria de poder te abraçar como antes.
mas quer que você saiba que suas orações te sustentam com ainda mais força do que seus braços jamais poderiam. Ela diz que pediu a Deus que te envolva com graça, que te cubra com misericórdia, que guie seus passos com tanta precisão que você não perca o que Ele preparou. Ela diz que vê anjos caminhando ao seu lado, trazendo as respostas às orações que você pensava estarem esquecidas. Ela diz: não desista agora. As respostas estão mais perto do que você imagina. E quando chegarem, você saberá que eu nunca deixei de te amar, nunca deixei de orar por você e nunca deixei de acreditar na grandeza que Deus colocou dentro de você. O arcanjo Miguel ergue sua espada e anuncia que maldições geracionais estão sendo quebradas. Ele diz que as lutas que assombraram sua família, os ciclos de decepção, os padrões repetidos de perda, não o atingirão mais. Ele diz que você é o escolhido para quebrar a corrente, para reescrever a história, para se manter firme onde outros caíram. Ele diz que você é a interrupção em sua linhagem. Você é aquele que o céu escolheu para pôr fim à maldição e iniciar a bênção. E ele adverte que por causa disso a resistência tem sido maior. Mas ele promete que a vitória também será maior. Ele diz que em breve você verá portas se abrindo, portas que ninguém em sua família jamais atravessou. Você entrará em bênçãos que outros apenas sonharam. E seus filhos e os filhos deles herdarão a luz em vez das trevas por causa da sua fé. O Espírito de Deus fala novamente, desta vez com uma ternura que se assemelha ao abraço da eternidade. Ele diz: estou curando você não apenas no seu corpo, mas também na sua mente, no seu coração, nas suas memórias. Ele diz que está alcançando os lugares mais profundos. Você não fala sobre as feridas que carrega em silêncio, as decepções que enterrou porque eram dolorosas demais para encarar. Ele diz: estou tocando esses lugares agora. Estou restaurando o que estava quebrado. Estou lhe dando paz onde havia tormento, alegria onde havia tristeza, força onde havia fraqueza. Ele diz: essa cura não será temporária, será duradoura, será completa e irá prepará-lo-á para a nova fase que está por vir. E amado-a, sua mãe acrescenta suas palavras finais para este momento. Ela diz que tem orgulho de você. Orgulho não por sua perfeição, mas por sua perseverança. Ela diz que viu você cair e se levantar novamente, quebrar e se reconstruir, chorar e ainda assim acreditar novamente. Ela diz que essa é a prova da sua força. É por isso que o céu não o abandonou. É por isso que o próprio arcanjo Miguel está de guarda. Porque você não está apenas sobrevivendo, você está sendo moldado para a grandeza. Ela o encoraja a continuar caminhando, a continuar acreditando, a continuar abrindo seu coração para a voz de Deus. Porque o melhor não está no passado, está à sua frente. A presença da sua mãe se torna mais forte agora. Sua voz quase pressionando as paredes do seu coração. Ela diz que precisa revelar algo que você ignorou, algo que você pensou ser coincidência, mas que na verdade era a mão de Deus guiando você. Ela diz que houve momentos em que o perigo esteve próximo, em que escolhas que você quase fez teriam te destruído, mas de repente as coisas mudaram, portas se fecharam, ou pessoas se afastaram. Ela diz que esses momentos não foram rejeição, foram proteção. O céu interveio para te manter em segurança. Ela diz: não lamente o que não deu certo. Não chore pelas coisas que você perdeu. O que você pensou ser o fim foi, na verdade, o resgate. E um dia você agradecerá a Deus por cada porta que se fechou, porque cada uma delas estava te salvando de uma armadilha que você não conseguia ver. O arcanjo Miguel fala em seguida:
e suas palavras são repletas de fervor. Ele declara que você está entrando em um tempo em que as mentiras ditas a seu respeito serão silenciadas. Ele diz que as pessoas podem tê-lo interpretado mal, distorcido suas palavras, pintado você sob uma luz que nunca foi verdadeira. Ele diz que essas imagens falsas tentaram se infiltrar em sua reputação, mas o céu está dissipando-as agora. O arcanjo Miguel diz que a verdade virá à tona. Seu nome será restaurado, e aqueles que um dia zombaram de você serão forçados a reconhecer a luz que há em você. Ele adverte que a vindicação está próxima, mas não virá por sua própria defesa. Virá pela mão do próprio Deus, e quando vier, será inegável. Sua mãe sussurra entre lágrimas, lembrando-se dos momentos em que você ansiava por sua aprovação e orientação. Ela diz que talvez não tenha falado o suficiente enquanto estava viva, mas quer que você saiba que sempre acreditou em você. Ela diz que viu grandeza em você quando outros a ignoraram. Ela diz que carregou essa fé para a eternidade e agora implora que você a carregue também. Ela diz: pare de duvidar de quem você é. Pare de se comparar com os outros. Pare de achar que está atrasado, pois no tempo de Deus, você está exatamente onde deveria estar. Ela lhe diz que a demora foi uma preparação, e quando o momento certo chegar, você será lançado tão rapidamente que parecerá que anos de espera desapareceram da noite para o dia. O Espírito de Deus intervém com palavras firmes e gentis. Estou alinhando tudo para o seu bem. Ele diz: talvez você ainda não veja, mas conexões estão sendo feitas, oportunidades estão sendo moldadas, portas estão sendo preparadas. Ele diz: confie em mim com o invisível. Confie em mim com o silêncio, pois estou trabalhando enquanto você descansa, agindo enquanto você espera, construindo enquanto você se pergunta. Ele promete que o resultado irá surpreendê-lo, que o que você receberá será muito maior do que você esperava. E ele diz que naquele momento você entenderá por que a espera foi tão longa, porque a bênção exigiu o momento perfeito, não uma pressa. Sua mãe sorri novamente, desta vez com paz. Ela diz que vê os anjos designados para você, guerreiros de luz que caminham invisíveis, mas nunca te abandonam. Ela diz que você pode se sentir sozinho, mas está rodeado. Ela diz: quando você acorda com medo no meio da noite, são esses anjos que estão de guarda. Quando você caminha por lugares incertos, são esses anjos que protegem seus passos. Ela diz: não tema o caminho à frente. Você não o percorre sozinho. Você está coberto, rodeado, guardado pelo próprio céu. O Espírito de Deus intervém com palavras firmes e gentis. Estou alinhando tudo para o seu bem. Ele diz: talvez você ainda não veja, mas conexões estão sendo feitas, oportunidades estão sendo moldadas, portas estão sendo preparadas. Ele diz: confie em mim com o invisível, confie em mim com o silêncio, pois estou trabalhando enquanto você descansa, agindo enquanto você espera, construindo enquanto você se pergunta. Ele promete que o resultado irá surpreendê-lo, que o que você receberá será muito maior do que você esperava. E ele diz que naquele momento você entenderá por que a espera foi tão longa, porque a bênção exigiu o momento perfeito, não uma pressa. Sua mãe sorri novamente, desta vez com paz. Ela diz que vê os anjos designados para você, guerreiros de luz que caminham invisíveis, mas nunca te abandonam. Ela diz que você pode se sentir sozinho, mas está rodeado. Ela diz que quando você acorda com medo no meio da noite, são esses anjos que te guardam. Quando você caminha por lugares incertos, são esses anjos que protegem seus passos. Ela diz: não tema o caminho à frente. Você não o percorre sozinho. Você está coberto, rodeado,
guardado pelo próprio céu. O arcanjo Miguel ergue sua espada mais uma vez e declara que uma nova estação está amanhecendo para você. Ele diz que as lutas que você enfrentou na última estação serviram de treinamento, moldagem e refinamento. Ele diz que você é mais forte do que imagina, mais sábio do que pensa, mais preparado do que se sente. E em breve você verá por que o fogo foi necessário, pois o ouro brilha mais forte após as chamas. Ele promete que você aproveitará oportunidades onde suas batalhas passadas se tornarão testemunhos que inspirarão outros. Ele diz que aquilo que antes lhe causava vergonha, em breve será a história que comprovará a glória de Deus em sua vida. O Espírito de Deus fala com poder. Eis que faço uma coisa nova, e vós a vereis. Ele diz que sua vida não repetirá os fracassos do passado. Ele declara que os ciclos de decepção estão sendo quebrados. As correntes do medo estão se rompendo. Os padrões de perda estão chegando ao fim. Ele diz que você não é amaldiçoado. Você é escolhido. Você não foi esquecido. Você é amado. E o que está escrito sobre sua vida não pode ser apagado. Suas palavras fluem como rios de fogo, e você pode senti-las se gravando em sua alma. Sua mãe acrescenta mais uma verdade, insistindo para que você não desanime quando as pessoas se afastarem. Ela diz que você foi magoado pelo abandono, mas o que você chamou de abandono foi, na verdade, uma poda. Deus estava removendo o que teria impedido o seu crescimento. Ela diz: não corra atrás daqueles que foram embora. Não implore para que as portas se reabram, pois o que Deus remove, Ele substitui por algo melhor. E logo você verá por que isso era necessário. Ela diz que sabe que dói, mas a dor é temporária e a bênção durará para sempre. E finalmente, o Senhor declara: estou perto de você, mais perto do que a sua respiração, mais perto do que as batidas do seu coração. Confie em mim agora, pois esta é a sua hora de ascensão. A presença da sua mãe parece mais próxima agora, quase como se o espírito dela estivesse sentado na sala com você. Ela diz que no céu teve vislumbres do seu futuro, momentos que você ainda não pode ver, mas que já estão escritos. Ela diz que viu você sorrindo onde antes chorava, de pé com força onde antes desmoronava, caminhando em abundância onde antes lutava. Ela diz que viu as pessoas que duvidaram de você em silêncio, enquanto o favor de Deus brilhava sobre você. Ela diz: minha filha, a dor que você carrega não é o fim da sua história, é o solo onde o seu testemunho está crescendo. Em breve, aquilo que te machuca será justamente o que provará o amor de Deus por você. Ela implora que você aguente só mais um pouco, que persevere só mais um pouco, porque a mudança está mais perto do que seus olhos podem ver. O arcanjo Miguel avança novamente e suas palavras cortam o ar como um relâmpago. Ele declara que todos os ataques secretos enviados contra você foram neutralizados. Ele diz que houve pessoas que sorriram para você enquanto proferiam maldições em lugares escondidos, mas essas palavras não têm poder. Ele afirma tê-las destruído com a autoridade celestial. Ele declara: nenhuma arma forjada contra você prosperará, pois você está marcado com o selo da proteção de Deus. O arcanjo Miguel explica que o inimigo tentou exauri-lo com atrasos, contratempos e decepções, mas ele lembra que quanto mais perto você chega da vitória, mais forte o inimigo luta. Ele diz que esta batalha é a última onda antes do triunfo. Ele afirma: permaneçam firmes, não se rendam. O que vocês estão prestes a vivenciar dará sentido a tudo o que suportaram. A voz da sua mãe se suaviza, repleta de compaixão. Ela diz que sentiu sua solidão, aqueles momentos em que você desejou sua presença,
quando ansiou por sua orientação. Ela diz que quer que você saiba que suas orações nunca cessaram no céu. Ela ainda intercede por você, ainda invoca seu nome diante do trono de Deus. Ela diz que o amor entre mãe e filho é eterno e que esse laço não pode ser rompido pela morte. Ela diz que mesmo quando você se sente sozinho, está cercado de amor. Meu amor, o amor do céu e o amor de Deus que nunca falha. Ela o encoraja a confiar que cada pergunta sem resposta, cada noite em claro, cada dor em sua alma foi ouvida por aquele que tudo vê. O Espírito de Deus fala com calma e autoridade. Eu sou o Deus que redime o tempo. Ele diz que sabe como você sente os anos escapando, como você teme que muito tempo tenha sido perdido. Mas ele promete que pode restaurar o que foi roubado, que pode compensar as estações perdidas em um único momento de bênção. Ele diz: não tema o relógio, pois eu estou fora do tempo e tenho o seu tempo em minhas mãos. Ele lhe assegura que você não está atrasado, que você está exatamente onde precisa estar para o milagre que está se desenrolando. Ele diz: quando o seu momento chegar, tudo acontecerá de repente, e você olhará para trás e se perguntará por que alguma vez duvidou. Sua mãe sorri gentilmente, suas palavras carregando esperança. Ela diz que sabe que você se sentiu cansada de esperar, cansada de lutar, cansada de ter esperança. Mas ela lhe lembra que a perseverança não é em vão. Ela está construindo a força que você precisará para as bênçãos que virão. Ela diz: Deus não é cruel. Ele não está fazendo promessas apenas para te provocar. Ele está te moldando para que, quando a bênção chegar, você seja capaz de recebê-la bem. Ela diz que está orgulhosa da sua força, orgulhosa da sua resiliência, orgulhosa por você não ter desistido, mesmo quando queria. E ela te encoraja a acreditar que o próximo capítulo da sua vida será melhor do que tudo o que você já conheceu. O arcanjo Miguel ergue sua espada mais uma vez e declara que novas portas estão se abrindo para você. Ele diz que você aproveitará oportunidades que antes lhe eram negadas. Ele diz que você encontrará graça diante de pessoas que antes o ignoravam e verá caminhos se abrirem onde antes só havia bloqueios. Ele o adverte para não se precipitar em todas as portas, pois nem toda oportunidade é divina. Mas ele promete que você saberá a diferença, pois a porta que vem de Deus trará paz, não pressão. Ele diz: caminhe com ousadia quando a porta certa se abrir. Não hesite, pois o tempo será curto e a oportunidade será clara. Sua mãe sorri gentilmente, suas palavras carregando esperança. Ela diz que sabe que você se sentiu cansado de esperar, cansado de lutar, cansado de ter esperança. Mas ela lhe lembra que a perseverança não é em vão. Ela está construindo a força que você precisará para as bênçãos que virão. Ela diz que Deus não é cruel. Ele não está fazendo promessas apenas para te iludir. Ele está te moldando para que, quando a bênção chegar, você seja capaz de recebê-la com dignidade. Ela diz que se orgulha da sua força, da sua resiliência, de você não ter desistido mesmo quando teve vontade. E ela te incentiva a acreditar que o próximo capítulo da sua vida será melhor do que tudo o que você já viveu. O arcanjo Miguel ergue sua espada mais uma vez e declara que novas portas estão se abrindo para você. Ele diz que você aproveitará oportunidades que antes lhe eram negadas. Ele diz que você encontrará graça diante de pessoas que antes o ignoravam e verá caminhos se abrirem onde antes só havia bloqueios. Ele o adverte para não se precipitar em todas as portas, pois nem toda oportunidade é divina. Mas ele promete que você saberá a diferença, pois a porta que vem de Deus trará paz, não pressão. Ele diz:
Caminhe com ousadia quando a porta certa se abrir. Não hesite, pois o tempo será curto e a oportunidade será clara. A voz de Deus fala novamente, mas desta vez soa como uma promessa. Estou preparando para surpreendê-los com alegria. O peso que vocês têm carregado em breve será substituído por risos, diz ele. O tipo de riso que vem do alívio, de uma bênção repentina ou de um progresso inesperado. Vocês vão rir de novo, diz ele. Vocês serão felizes de novo. As vozes da dúvida serão abafadas pelo som da sua felicidade. Ele promete que sua palavra jamais será quebrada e que o que ele disse que faria não atrasará por muito mais tempo. Esta parte termina com um último apelo da sua mãe. Ela quer que você mantenha o coração aberto, a fé forte e não deixe que a raiva a envenene. Ela diz que sabe como é difícil perdoar, mas que é o único caminho para a próxima fase. Ela diz: não guardem rancor. Isso faz vocês se sentirem mal. Livrem-se dele e vocês prosperarão. Deixem-no ir e vocês poderão entrar com mais facilidade no que Deus planejou para vocês. Ela diz que assim que vocês deixarem ir, o céu os levará a um lugar de paz que vocês nunca sentiram antes. Enviem este vídeo agora mesmo. Ao enviarem esta mensagem para outras pessoas, vocês convidam a intervenção divina e uma transformação para a sua rede de contatos. Esse poder fluirá de volta para a sua vida. Por fim, como sinal da sua fé, clique no botão curtir. Ao concordar, deixe que o polegar para cima fique azul, indicando que você deseja que as bênçãos de Deus e todas as promessas feitas nesta mensagem se cumpram. A tristeza e a força na voz da sua mãe se intensificam, como se ela soubesse das lutas que você ainda precisa enfrentar. Por que certas coisas aconteceram? Por que algumas orações não foram atendidas? Por que algumas pessoas saíram da sua vida quando você mais precisava delas? Ela diz que já te viu lutar com essas perguntas. Dói nela pensar nesses momentos, mas ela diz que pode te ajudar a enxergar a verdade por trás deles. Ela diz que essas perdas não foram para te punir, mas para te preparar. Ela diz que Deus nunca tira algo sem planejar dar algo melhor em troca. Cada mão fechada foi para abrir espaço para a mão aberta dele. Cada fim foi o começo de algo que você ainda não consegue ver. Você deve deixar o passado para trás para estar pronto para o que está por vir, ela diz. O arcanjo Miguel fala com autoridade. Sua voz ecoa pelo tempo e espaço como um trovão. Ele acrescenta: vocês estão entrando em um tempo de separação. Uma época em que os verdadeiros serão separados dos falsos, em que os leais serão revelados e os enganadores expostos. Ele acrescenta: isso não é para assustá-los, mas para libertá-los. Por muito tempo, sombras permaneceram próximas, alimentando-se da sua luz, diz ele. Mas eu, o arcanjo Miguel, fui enviado para dissipá-las. Em breve, vocês estarão em plena luz, com os olhos aguçados pelo céu. Ele lhes diz que não precisarão lutar todas as batalhas sozinhos, pois exércitos angelicais estão ao seu redor. Nos momentos em que se sentirem cansados, ele lhes diz que eles estão lutando por vocês e que os planos do inimigo fracassarão. As palavras da sua mãe se tornam mais suaves novamente e parecem vir diretamente do coração do céu. Ela a enche de orgulho por você ter se mantido em silêncio, por não ter se vingado das pessoas que a magoaram e por ter escolhido o amor, mesmo que fosse mais fácil sentir raiva. Ela diz que sabe o quanto você abdicou para ser forte e promete que o céu registrou todos os seus sacrifícios. Ela diz que Deus é justo, Ele sabe, Ele vê e Ele retribuirá. Cada boa ação que você fez e que foi ignorada retornará a você multiplicada.
Cada erro que parecia impune será corrigido no tempo perfeito dele. Você deve manter seu espírito manso, porque mansidão não é fraqueza. Ela lhe diz. Isso mostra que você é filha de Deus. Então, o Espírito do Senhor se manifesta com palavras que soam como água correndo velozmente. Estou reescrevendo a sua história. Ele diz que suas falhas, traições e os nomes que outras pessoas lhe deram moldaram quem você é. Mas ele está apagando essas palavras e escrevendo a sua própria verdade em seu lugar. Eu não me esqueci de você, diz ele. Você é escolhido. Você não está ferido. Você está melhor agora. Você não está sozinho. Você é amado. Ele diz que o próximo passo não será como o anterior. Ele também lhe diz para não deixar que as feridas do passado o impeçam de seguir em frente. Ele diz que tudo está sendo renovado. A novidade o atingirá de forma rápida, repentina e inesperada. Sua mãe sorri em meio às lágrimas de felicidade, como se pudesse ver o milagre chegando. Ela diz que te viu lutar contra o desespero, mas sabe que você vai se reerguer. Ela acrescenta: rezei por você todos os dias da minha vida, e agora, na eternidade, ainda sussurro seu nome diante do trono de Deus. Essas orações ainda estão vivas e fortes, e ainda abrem portas que você não consegue ver. É para te lembrar que o amor dela por você não acabou quando ela morreu. Pelo contrário, só aumentou com o tempo. Ela também diz que pediu a Deus para que você a sinta sempre que precisar, para que você sempre se lembre do quanto ela te ama. O arcanjo Miguel ergue sua espada mais uma vez para anunciar que dinheiro será enviado. Ele lhe diz que a carência tem lhe oprimido por muito tempo, fazendo-o questionar se a abundância sempre lhe fora destinada. Mas ele afirma que recursos foram liberados dos céus e agora estão em suas mãos. Ele lhe diz para não se orgulhar de pequenos avanços, pois eles frequentemente são sinais de avanços maiores por vir. Não se assuste com os números que vê, diz ele. Os armazéns celestiais são maiores que os bancos na terra, e seu alimento já foi reservado. Ele diz que você não só terá o suficiente para si, como também terá em abundância para abençoar outras pessoas. O Espírito de Deus está falando novamente. Sua voz é suave, mas forte ao mesmo tempo. Estou restaurando a alegria em você. Ele diz que viu o peso em seu coração. Os momentos em que rir parecia muito distante, mas ele diz que a felicidade está voltando. Não o tipo de alegria passageira, mas a alegria profunda que vem de saber que Ele está presente. Ele diz que você vai rir novamente, você vai cantar novamente, você poderá respirar normalmente novamente. Ele lhe diz que essa felicidade não dependerá do que acontecer, mas fluirá através de você como um rio, imune às tempestades. Ele diz que nos próximos meses haverá surpresas em seu dia a dia que lhe lembrarão o quanto ele o ama. Por favor, assine esta mensagem com um sincero Amém nos comentários abaixo. Se você acredita que esta promessa de alegria restaurada e bondade surpreendente se cumprirá, que este seja seu último ato público de fé. Agradeça a Deus pelo amor de sua mãe, pela proteção do arcanjo Miguel e pelas promessas que jamais serão quebradas, feitas sobre sua vida esta noite.